além da fronteira de Abelium. A noite passou sem incidentes, e a Rosa Azul desceu como um grupo, para encontrar demi-humanos de vários tipos, comendo ao redor da taverna, e elas ficaram surpresas ao descobrir que o cheiro de comida era muito bom. Elas olharam em volta, e como antes, atraíram muitos olhares curiosos, mas nenhum comentário. Nas mesas havia bebidas que eram principalmente água, mas também havia alguns sucos, e até algumas bebidas quentes. Elas esperavam acordar para um pesadelo, e vê-los comendo carne humana, mas não foi o caso. O cheiro familiar de carne, frango, e outros animais não inteligentes enchia o ar, e uma familiar mulher cobra de várias cabeças estava no bar. Bom dia, Rosa Azul. Ela disse educadamente com uma de suas cabeças, enquanto as outras gritavam ordens para vários servidores, e procuravam coisas na taverna que precisavam ser feitas. Dormiram bem, pelo que vejo, ninguém perturbou seu descanso. Ela perguntou sarcasticamente. Então, você sabe quem nós somos? Laquius disse com um sorriso, habilmente evitando a última pergunta. A mulher cobra encolheu os ombros. Não foi tão difícil de descobrir, vocês são bastante conhecidas, por boas e más razões. Houve algumas perguntas depois que vocês saíram, e quando uma de vocês foi reconhecida, o resto se encaixou. Uma de suas cabeças respondeu. Qual é realmente a nossa reputação, entre os demi-humanos? Evilei perguntou curiosamente. A mulher cobra colocou 5 xícaras, puxando uma quando Evilei recusou educadamente, colocou-a na frente de cada uma delas, e começou a enchê-la com uma bebida quente, de cheiro doce. Bom, se você quer saber a verdade, ouvimos dizer que vocês lutaram contra a escritura da luz solar, para proteger demi-humanos. Mas, vocês também mataram demi-humanos no curso de seus contratos. Isso as deixou um pouco tensas, e a mulher cobra soltou um silvo calmante de uma de suas cabeças. Isso importa menos do que vocês podem pensar, ela as tranquilizou. A maioria de nós valoriza muito a força, e lutas acontecem, guerras acontecem, talvez aqueles que vocês mataram estivessem certos, talvez vocês estivessem certas, mas lutar era tudo o que poderia acontecer. E se for importante, ouvi dizer que vocês não nos torturam, por diversão. Então, embora alguns possam guardar rancor, se tiverem perdido alguns amigos para vocês, não espere ser maltratadas pela maioria de nós. Ela terminou, e misturou o leite com a bebida quente. Por favor, sirvam-se de um pouco de chá, é por conta da casa, mas o café da manhã você terá que pagar. Onde podemos pegar alguns suprimentos por aqui? Laquius perguntou. Descendo a rua, um quarteirão na esquina, procure o prédio 22A. Essa loja se chama o Carrinho Estacionário, eles fornecem a maioria dos viajantes, disse a mulher cobra. Esses números? O que são eles? Gagaram perguntou. Ah, essa é outra inovação do Rei Feiticeiro. Ela disse. Cada edifício tem um número, e os edifícios de dupla utilização têm letras para cada segmento, por exemplo 22B vende produtos agrícolas, e é uma loja diferente. Tem um sistema de entrega de mensagens e encomendas, eles pegam o nome da rua, e o número do prédio, e depois os mensageiros levam essas coisas de uma cidade para outra, então em cada cidade tem um prédio diferente para onde essas mensagens vão, então eles têm seus próprios mensageiros que andam pela cidade entregando mensagens e encomendas em diferentes prédios. Disse a mulher cobra. Isso é, tia disse. Genial. Tina finalizou, e elas se olharam surpresas. Qualquer um pode usar este sistema? Laquius perguntou com as sobrancelhas levantadas. Sim. A mulher cobra disse, mas você tem que pagar pelo selo a ser afixado no prédio central para distribuição. O preço é uma moeda de cobre para cartas, uma moeda de prata para pacotes pequenos, uma moeda de ouro para pacotes grandes. Também é usado no Reino Feiticeiro. Ouvi dizer que eles começaram a expandir isso para o Império Baharut, mas isso vai levar uma quantidade substancial de tempo, por enquanto está indo apenas para a capital. A lista de locais está no prédio de distribuição, se você quiser. Procure uma placa que diga Correios. Ela disse. Laquius agradeceu à mulher cobra quando terminaram o chá. Foi delicioso, é melhor irmos embora, obrigada pela adorável estadia. Ela disse, e saiu com uma expressão pálida em seu rosto com a nova revelação de uma inovação apoiada por Ainz ou Algon. Enquanto caminhavam, elas observaram os arredores, as ruas estavam sendo limpas por um pequeno número de orques de cada lado da rua que carregavam sacos de lixo, e vassouras para varrer. Uma patrulha passou por elas sem aviso prévio,
e Laquius percebeu que havia recipientes de tamanho médio em intervalos regulares, que evidentemente eram usados para lixo. Ela percebeu quando viu os orques esvaziando-os e colocando-os de volta no lugar. Eram as pequenas coisas que mais a incomodavam, a atenção minuciosa aos detalhes, ainda mais do que as mudanças amplas como este correio. A loja que elas queriam estava aberta, e elas entraram silenciosamente, guardando seus pensamentos para si mesmas enquanto se moviam pela loja e reuniam as mercadorias. Um homem-urso estava no balcão, e olhou para elas de boca aberta de uma forma que era, francamente, mais fofa do que insultante, já que ele obviamente não esperava que humanos o visitassem. Seu pelo preto parecia ficar em pé, e seus olhos a seguiam em todos os lugares. Ele parecia muito tenso. No entanto, a Rosa Azul ignorou educadamente seu desconforto, reuniu suprimentos como carne seca, pão e produtos descartáveis simples, aproximou-se, e pagou em prata sem dizer uma palavra. Quando elas saíram da loja, elas caminharam em direção ao outro lado da cidade, ainda criando olhares engraçados, em demi-humanos boquiabertos, até que elas saíram pelo outro lado da cidade. E foi quando elas estavam em uma distância para que ninguém na cidade pudesse ouvir, que Laquius falou o que pensava. Vocês já pensaram nas implicações do que aprendemos? Ela perguntou à sua equipe, enquanto caminhava com tanta rapidez que até mesmo a muito alta Gagaran teve que dar passos largos para acompanhá-la. O que você quer dizer? Gagaran perguntou. Pense naquele sistema de distribuição de mensagens. Ela disse. E daí? Gagaran perguntou confusa. O rosto de Evilei mudou de expressão por trás de sua máscara, e ela respondeu enquanto as outras três claramente ainda estavam pensando. Atualmente, quem envia mensagens rotineiramente? Ela perguntou. Nobres, mercadores, líderes de guildas, esse tipo de coisa. Tia respondeu. Certo. Evilei disse. O que todos eles têm em comum? Ela perguntou. Todos sabem ler e escrever. Disse Tina. Ok, então quem se beneficiaria de ter seu prédio rotulado para que essas mensagens chegassem facilmente? Laquius continuou de onde Evilei parou. Os nobres, comerciantes, líderes de guilda, e assim por diante. Gagaran disse, ainda confusa, enquanto atrás dela as expressões das gêmeas diziam que a compreensão havia começado a surgir nelas. Então, por que se preocupar em rotular todos os prédios? A não ser que ele espere que todos sejam capazes de usar este sistema. Evilei perguntou a Gagaran diretamente. Mas, eles não podem. Há ferramentas que não são afiadas, e não podem ser usadas. Certo, mas se ele promove a alfabetização para todos, então todos podem. Não podem? Laquius perguntou a Gagaran, levando-a à resposta. Espere, você quer dizer que ele planeja que todos em seus domínios aprendam a ler e escrever? Gagaran perguntou incrédula. Essa é a conclusão mais razoável que posso tirar. Disse Laquius. Eu mal posso acreditar nisso, mas, por que mais ele se incomodaria? Esse foi um pensamento preocupante, um pensamento que as manteve em silêncio durante a longa caminhada pela fronteira para o reino sagrado, mas o silêncio não era a infelicidade da atrocidade ou miséria, em vez disso, para as membros modestas, e muito bem educadas da Rosa Azul, que passaram a apreciar o valor do aprendizado em vários graus. Era um pensamento positivo que não correspondia às expectativas. Foi o primeiro pensamento realmente relaxante que elas tiveram em algum tempo, e Laquius adorava se sentir relaxada. Não era algo que um aventureiro sentisse com tanta frequência. Vocês podem acreditar nisso? Ela perguntou. Nós ficamos em uma pousada demi-humana, em uma vila demi-humana, não tivemos que lutar, não tivemos que discutir, e a vila nem se importou que estivéssemos lá. Quando foi a última vez que isso aconteceu? A última vez que isso aconteceu foi quando tive que lutar contra a escritura da luz solar, por causa de sua tentativa de massacrar demi-humanos. Evilei disse. Quero dizer, não é sem precedentes, mas é, incomum, pelo menos, não sem algo significativamente benéfico para eles. Você sabe do que diabos o estalajadeiro estava falando? Gagaran perguntou. Você quer dizer com toda essa coisa de contrato social? Tia perguntou. Não faço ideia. Eu não assinei nenhum contrato, embora eu ache que aceitamos este indo para o reino sagrado, mas isso não tem nada a ver com as colinas de Abelion. Como foi que ele disse isso? Tina perguntou. Sob o governo do rei feiticeiro, todos os que aceitam o contrato social podem morrer em paz. Evilei repetiu. Em um palpite, disse Laquius,
refere-se à expectativa de que todos seguirão a lei da terra, mas ele é um morto-vivo, então quem sabe, por enquanto basta saber que isso nos deu um teto para passar a noite em total segurança, e agora estamos fazendo um trabalho muito útil, e muito lucrativo. Esta tarde estaremos em nossa primeira aldeia, meio estranho que esteja tão perto das colinas de Abelion, agora que eu penso sobre isso, mas essa é uma pergunta que podemos fazer na chegada. Houve um encolher de ombros coletivo entre a equipe, e elas ficaram quietas enquanto sentiam o ar mudar ao seu redor, tornou-se opressivo, perigoso, seus sentidos formigavam. Elas apertaram os cavalos com mais força, e então viram isso quando chegaram ao topo de uma colina. Um monstro morto-vivo imponente carregando um enorme escudo e uma espada quase tão longa quanto a altura de um homem, atrás dele havia 20 ou mais esqueletos, e na frente do monstro estava um único humano vestido de preto. Rosa azul. Perigo! Proteja o humano! Lacuse estalou e sacou sua espada negra, e esporeou seu cavalo para frente, as outras estavam apenas meia respiração atrás dela, e sem nem olhar, sua espada estava estendida ao lado dela, e ela se abaixou perto do pescoço de seu cavalo. Cada instante, cada fração de instante, contava quando se tratava da ameaça representada pelos mortos-vivos para as pessoas comuns. O homem vestido de preto virou-se para a Rosa Azul quando o som de cascos e gritos o alcançou, e sua confusão se tornou choque e medo. Bandidos! Cavaleiro da Morte, defenda-me! Ele gritou, e o morto-vivo se colocou na frente dele, e soltou um rugido aterrorizante. A Rosa Azul não estava nem a 20 metros de distância, quando elas viram o que aconteceu, e elas empinaram seus cavalos de repente em estado de choque, quando o imponente e lendário morto-vivo ficou na frente do ser humano. Pare! Espere! Lacuse gritou, e o resto de sua equipe, um fio de cabelo mais lentos do que ela, ao perceber o que havia acontecido, recuou em seus cavalos também. Lacuse embainhou sua espada, e olhou para o resto de sua equipe, e disse com muito cuidado: guardem suas armas. Elas olharam para ela como se ela tivesse enlouquecido, mas por causa de um longo senso de confiança construído, elas fizeram o que ela disse. Lacuse gritou: espere. Não somos bandidos, somos aventureiros. Não quero fazer mal a você, saia por favor. Ela disse, e o homem enfiou a cabeça por trás do cavaleiro morto-vivo, e vendo que suas armas estavam longe, ele saiu. Você pode chegar mais perto, disse ele não vai atacar sem que eu diga. O homem estendeu a mão, e tocou o cavaleiro da morte, colocando uma palma em seu braço, e o monstro não reagiu nem um pouco. Você convocou aquela coisa? Evilei perguntou incrédula. O homem realmente riu. Oh, pelo Deus da justiça e do comércio, não. Não sou nenhum usuário de mágica, sou apenas um fazendeiro recebendo uma entrega. O quê? Gagaran, Tia e Tina perguntaram simultaneamente. Um fazendeiro recebendo uma entrega. Ele disse novamente. Uma entrega de quê? Evilei perguntou. Esses. Ele disse, apontando para os esqueletos. Eu alugo mão de obra morta-viva dos templos para usar na fazenda. Eles não são espertos, mas aceitam bem a direção, isso torna o trabalho mais rápido, e são completamente confiáveis. A boca da equipe Rosa Azul caiu em choque coletivo. Você tem que estar brincando comigo, disse Lacuse. Não, está se tornando uma prática bastante comum entre nós. Ele disse. Nós? Evilei perguntou. Seguidores da Justiça Negra, adotamos a fé de nossa fundadora, a Papa Neia Baraja, que segue o Rei Feiticeiro, seus templos para ele, alugam os mortos-vivos fornecidos por Sua Majestade, mas apenas para membros. Vários pares de olhos se voltaram para Lacuse. Você ainda tem certeza sobre este contrato? Gagaran perguntou. Vamos apenas dizer que agora quero saber muito mais do que sabíamos quando começamos. Lacuse respondeu. Primeiro vemos uma cidade demi-humana mista, descobrimos pelo menos um plano futuro do Rei Feiticeiro, que desafia as expectativas, vemos um projeto de construção, que meu reino nem poderia imaginar, usando ferramentas que nunca vimos, e agora vemos um camponês comum recebendo uma entrega de esqueletos, de um morto-vivo lendário que eu não sei se poderíamos lidar. Ela balançou a cabeça, isso é demais. Ela disse, para uma rodada de concordância de sua equipe. Podemos segui-lo até sua aldeia? Ela perguntou. Para minha cidade você quer dizer? Ele disse com uma risada pequena, mas amigável, Sureyaka. Ele disse, sigam-me, são apenas alguns minutos daqui. Ele disse. Espere,
O que você quer dizer com apenas alguns minutos? Evilei perguntou. Comonton não é tão longe. Você não percebe o quão perto você vive dos demi-humanos. Você sabe, os mesmos que invadiram seu reino. O camponês parou no meio do caminho, e voltou-se para a rosa azul, e olhou para elas. Sim, eu sei onde estamos, e sim, eu sei onde eles estão. Mas o rei feiticeiro nos pediu para nos mudarmos para um lugar que faz fronteira com seu reino, e ficamos honrados em atender seu pedido. Ele comprou expressamente aquela terra do rei Caspond, e nosso Salvador nunca nos colocaria em risco levianamente. Ele nos devolveu nossas vidas, e se você planeja insultar Sua Majestade, então vocês não serão bem-vindas em nossa casa. Ele disse com firmeza. Laquius foi rápida em responder: nenhum insulto é intencional, senhor, ela disse calorosamente, é só, bem, a guerra foi devastadora o suficiente para que até nós tenhamos ouvido falar dela, e é difícil imaginar que você viveria perto das mesmas pessoas, que foram os responsáveis por isso. Ela disse. Sua expressão se suavizou, e ele relaxou visivelmente. Eu entendo, agora você saberia de tudo isso, mas ouça, Jaldabaoth é quem fez tudo isso, ele os forçou. Agora não vou dizer que não há ressentimentos, mas o caminho da justiça negra é chamar os culpados de culpados, não aqueles que apenas parecem culpados, e praticamente todos os que participaram dessa invasão estão mortos ou escondidos. Eles lutaram pelo rei feiticeiro, e o rei feiticeiro veio, e nos resgatou até a batalha final, e ele marchou com eles. Não sobrou ninguém que eu possa odiar por aquela guerra, não até onde eu sei. Portanto, negociamos com eles regularmente, e estamos até enviando uma petição à Sua Majestade para abrir uma estrada entre Foldoton e aqui. Ele começou a andar novamente, os esqueletos seguindo atrás dele, e a rosa azul flanqueando enquanto caminhavam juntos. Não demorou muito para que chegassem a uma fazenda, e a uma casa, e pudessem ver paredes semelhantes às de Comonton além dela, e da casa saíram vários rapazes, evidentemente trabalhadores. O camponês teve uma breve conversa, deu a varinha a um dos homens. E os esqueletos seguiram os trabalhadores até o campo para começar o trabalho. Elas pararam um pouco para observar os esqueletos começarem a trabalhar sob a direção humana, e em seguida, retomaram a caminhada com seu novo companheiro. Então, por que você chama isso de Foldoton? Gagaram perguntou. Porque aqui é onde fundamos nossa cidade, ele disse com um sorriso, e elas reviraram os olhos coletivamente com o trocadilho. Ele riu. Zeca é a culpada. Veja, recebemos o pedido para construir uma cidade de crentes da justiça negra, através de Robel e Gil Crestres, dois líderes importantes na capital. Supostamente foi um pedido vindo do rei feiticeiro, e quando nos disseram para escolher a área, o que foi fácil, então começamos a discutir sobre como nomeá-la, e Zeca, minha esposa, disse que não importava se a chamássemos de fungo torto, desde que alguém começasse a construir, e finalmente fundamos nossa cidade. Alguém pensou que ela disse Foldoton, e pegou, e foi isso. Foi engraçado na época. Ele disse com um sorriso irônico e indulgente, enquanto eles se aproximavam dos portões. Então, quantos vivem aqui? Laquius perguntou. Cerca de 300 famílias, talvez 1.500 pessoas, mas temos tantas terras ao nosso redor que enviamos avisos de que qualquer seguidor da justiça negra que se estabelecer aqui receberá 50 acres de terra para si, e a cidade pagará pelo primeiro aluguel da temporada de trabalho morto-vivo. Como resultado, estamos expandindo para uma família ou duas a cada semana. Até tivemos um residente de Comonton perguntando sobre a compra de terras aqui, mas a coroa ainda está tendo uma visão negativa disso, então tivemos que expressar um não relutante e apologético, mas prometemos manter algumas terras de lado por um ano se a política mudar. Ele disse com um sentimento de orgulho. Ao passarem pelo portão, a primeira coisa que Laquius notou foi que havia letras e números nos prédios. Mesmo os prédios de madeira tinham um painel de pedra incrustado com identificação numérica. Vocês fazem parte do sistema postal do Reino Feiticeiro? Laquius perguntou surpresa. Claro que sim. Ele disse com orgulho, embora, por enquanto, só o estejamos usando com Comonton e o templo da capital. Recentemente, solicitamos que uma série de sacerdotes fosse enviada, um para nós, e depois alguns para as colinas de Abelion. As bocas coletivas da Rosa Azul se abriram. Você quer dizer ter demi-humanos na mesma religião que vocês? Laquius perguntou. Por que não? Ele perguntou curioso.
Lacuse fechou a boca, ela não conseguia pensar em nenhuma resposta, e ao invés disso elas se concentraram em olhar ao redor delas. As crianças que elas viram estavam bem alimentadas, e os soldados, todos humanos, pareciam bem disciplinados. Eles marchavam em uma formação que era curiosamente idênticas à dos demi-humanos, e semelhantes ao que viram em Comonton. Pequenos grupos de humanos pareciam manter as ruas limpas, andando de ambos os lados, e procurando lixo. As ruas não eram pavimentadas, mas obviamente tinham sido feitas pensando nisso para o futuro. Então, vocês todos sabem ler e escrever. Lacuse adivinhou. O homem balançou a cabeça. Não. Mas estamos contratando uns professores, eles devem estar aqui amanhã. Se você quiser passar a noite, aposto que o prefeito ficaria feliz em mostrar a você. Ele disse com um sorriso. Eu gostaria disso, acho que todas nós gostaríamos disso. Lacuse disse, olhando para sua equipe. Seus rostos, exceto Evelyn que estava escondida atrás de sua máscara, usava expressões de algum alívio por estarem cercadas por seus companheiros humanos. Ótimo, vou te mostrar a pousada, mas depois tenho que ir para a praça, tenho negócios a resolver, sabe? Ele disse em um tipo amigável de bufar, e Lacuse tirou algumas moedas de ouro de sua bolsa e as pressionou em sua mão. Chame isso de desculpas por mais cedo, e uma expressão de gratidão por nos ajudar agora. Ela disse, e ele pareceu surpreso, então lentamente o guardou. O prazer é meu. Ele disse, e começou a descer a rua. Por favor, venham por aqui. Ele disse, e embora elas seguissem atrás dele, seus olhos estavam em todos os lugares, enquanto viam a construção, o trabalho expandido, os sinais de crescimento que, era como se pudessem ver o futuro. Certamente tudo isso um dia transformaria Foldoton de uma pequena cidade, para uma cidade poderosa. E isso deu-lhes muito para contemplar.